Nós vamos receber uma médica, a doutora Regina Mestre, que é nutróloga, que é uma médica por quem eu tenho uma grande admiração. É uma das minhas maiores referências aqui no Instagram, desde o início do meu processo na low carb. E é um dia muito especial para mim estar tendo essa honra de receber a doutora Regina aqui. A doutora já entrou, já vou chamá-la. Oi, doutora. Vamos lá. Já te enviei a solicitação, doutora. Vamos ver se chegou aí. Olá! Tudo bom? Tudo bom? Que Mas bom, que bom tá aí. Que bom. que Muito prazer te bom. receber aqui. Muito bom. Olha, doutora, a gente conversou semana passada, né? Nossos planos Aham, era fazer uma voltada aí para low carb, para alimentação, isso. voltada Uhum, para esse tema, mas uhum, a audiência está pedindo que a gente fale de um tema muito mais pertinente nesse momento, né? aham, E aham, nós sabemos que a senhora é super engajada nesse tema de conscientização da população em relação ao coronavírus, a isso. necessidade de que o povo todo também entre nesse clima aí de conscientização, né? Então, para isso, a Certo. gente vai Uhum, dedicar a live a esse tema hoje. E eu uhum, vou deixar a doutora totalmente livre para falar a respeito desse assunto aqui, do que for mais uhum. pertinente, esclarecer nosso público aqui a respeito disso, né? Porque realmente a cada dia a gente está vendo que a gravidade do assunto realmente é grande, é um assunto sério e precisa ser tratado com a atenção devida, correto? Exatamente, Então, vou exatamente. deixar a palavra com a senhora aqui para falar a respeito desse assunto. Então, primeiro agradecer, né, que eu acho, primeiro, assim, bem bacana que, não sei, assim, que vocês gostem de mim. Eu acho isso lindo, sabe? Eu fico até tocada, assim, e pela confiança, né, pelo convite, enfim. Então, a respeito do coronavírus ou do Covid-19, né, que na realidade essa seria a denominação correta, porque coronavírus são um tipo de vírus que tem uma estrutura, umas proteínazinhas assim, em forma de coroa, e corona é o nome em latim, né? Então, vírus da gripe do resfriado comum também são coronavírus, são da espécie do coronavírus, ou do tipo do coronavírus. A diferença com essa praga que está nos atingindo agora é que esse é uma mutação, o vírus é um ser muito primitivo, né? Que ele se reproduz sempre dentro do hospedeiro e tem uma estrutura de RNA enfim, de código genético muito simples. Ele precisa do hospedeiro para se reproduzir, mas uma vez que entra no hospedeiro, ele se reproduz muito rápido, né? Estou falando isso um pouquinho de microbiologia básica. Eu já vou dizendo logo que eu não sou infectologista, eu não sou pneumologista, eu sou clínica e nutróloga. Acontece que, como médica, eu acho que eu consigo ler, eu consigo entender bem as matérias e as informações, né, porque às vezes estão escritas numa linguagem um pouco críptica, né, sobretudo essas Uhum. atualizações recentes que nós estamos tendo, que são tudo feito pelo meio científico, né? Às vezes é um pouco Uhum. difícil traduzir para o português de casa, né? É verdade. Então, Isso que é só super para importante explicar. para nós aqui, né? Exatamente. Então, explicando isso para as pessoas entenderem, porque muitas pessoas falam, né, vocês que não têm imunidade, se não tivesse imunidade todo mundo morre, se não sei o quê. Explicar também duas coisas básicas a respeito da imunidade. Nós temos dois tipos, basicamente, de imunidade. A imunidade inata é aquela com a qual nascemos e que nos defende daquelas coisas que nós já precisamos ser defendidos, digamos, desde o nascimento, né? Do básico, do normal, digamos assim. E depois nós temos a imunidade adquirida, que é aquela que se forma em contato com
ameaças ou com coisas que podem nos atacar e que o nosso corpo fabrica anticorpos para essa determinada ameaça, um vírus, uma bactéria, enfim, alguma coisa que seja diferente, né? Então, o problema do coronavírus ou do SARS de 2019, né, é que ninguém tem imunidade adquirida para ele. Quer dizer, ninguém nunca teve contato com ele. Por isso, a quantidade de gente que pode e que vai pegar essa virose é imensa. Praticamente o planeta inteiro pode se infectar. E exatamente nessa capacidade enorme de contágio que mora o perigo. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu sou uma gripe, eu sou uma coisa banal, vai passar logo, eu sou jovem, não vou morrer disso, né? O ano passado já tivemos o H1N1, esses anos atrás, que já também era uma pandemia bem ruinzinha, mas ela não tinha nem a velocidade de propagação desse vírus, nem tinha a quantidade de complicações que ele tem. Então, nós temos que considerar o que estão dizendo os especialistas, os virólogos, os epidemiologistas, é que estamos frente a uma epidemia com um vírus que consegue infectar muito rapidamente, que cada pessoa que pegar a doença consegue rapidamente passar para pelo menos 3. Então, a gente vê que o que a gente chama de matemática de progressão geométrica, não é 1 mais 1 mais 1. É 1 vezes 3, vezes 9, vezes 27, vezes. Então, é uma expansão imensa em muito pouco tempo. E continua sendo um vírus que, em 80% dos casos, vai dar um sintoma de gripe mais ou menos forte, pode carregar um pouco o peito ou não, ou dar dor de cabeça, ou calafrio, aquela coisa normal da gripe, mas 15 a 20% dos casos complicam. Complicam, sobretudo, sintomas respiratórios, que em 5% dos casos podem até precisar de respiração assistida, quer dizer, ventilador, oxigênio, enfim, toda uma série de medidas que só podem ser feitas em hospital. E quando a gente considera o volume de gente que pode se infectar, quer dizer, se eu tenho 200 milhões de habitantes no Brasil, vamos supor assim, para fazer uma conta rápida, né? Vamos supor que 40% dos brasileiros vai pegar essa virose. É o número que a gente vê por aí, é o número que está previsto, tá? Se todo mundo pega essa virose ao mesmo tempo, ou com um período de tempo muito curto, se você tirar 20% de 40 milhões, dá o quê? 8 milhões, não é isso? 8 milhões? 8 milhões de 20%. pessoas. De É, 40, 8 milhões de pessoas que podem precisar de internação hospitalar e de suporte mecânico para respirar. simultaneamente ali, né? Simultaneamente. Todos ao Então, mesmo não tempo. há. Exatamente, não há sistema de saúde no mundo inteiro, nem nos países desenvolvidos, que suporte essa quantidade de emergência ou de internações ao mesmo tempo. Considerando Essa que é a só o gravidade corona. maior, né, dessa Exatamente. epidemia, É a é todos ao quantidade mesmo de tempo, gente né? que. Exatamente, todos ao mesmo tempo. Então, quando as pessoas falam em afastamento, os especialistas estão falando em fica em casa, afastamento social, não abraça, não beija, lava a mão 57 vezes todo dia, cuida, limpa tudo com álcool, usa antissépticos, usa desinfetantes, usa água sanitária no chão, cuidado com as coisas que você usa corriqueiramente, tipo dinheiro, celular. Por que isso? Porque a gente tem que retardar ao máximo possível o contágio. Eu e você e todos nós podemos pegar, mas se pegarmos essa doença ao longo de 5, 6 meses, se a coisa vai se distribuindo e nós eventualmente tivermos a infelicidade de ter uma complicação, nós poderemos ir ao hospital e ser atendidos. O grande problema é que se a gente não interrompe essa cadeia de contágio rápida, a gente vai
bloquear o sistema de saúde. E não só para o coronavírus, porque repara bem, se nós temos todos os hospitais lotados, as UTIs lotadas, você não infarta, não tem uma apendicite, não quebra um pé, porque você não vai Uhum. ter, né? A E o que se demanda viu normal ainda, vai estar sendo atendida como, né? Se não vai ter só vai mais, ter acabou o emergência. atendimento primário, vai ser convocado todo mundo que atende no consultório, vai ser convocado militarmente, vai ser um estado de guerra mesmo Uhum. a gente viu na Itália, e na Espanha também, de escolha de Sofia, de quem vai para o respirador e quem não vai. Né? Isso em Deus. países que têm uma medicina Imagina. bem mais organizada da que, infelizmente, nós temos aqui no Brasil. E eu sou Uhum. espanhola e eu tenho a minha família toda lá, então eu estou muito em contato com o que está acontecendo lá, muito preocupada, obviamente. E, gente, Uhum. eu saí da Espanha no dia 1º de março. Eu voltei para o Brasil num voo diurno da Ibéria no dia 1º de março. Eu não É. fiz quarentena quando eu cheguei, porque quando eu saí da Espanha, tinha, tipo, 3 casos em Madrid, 2 em São Sebastião, um outro não sei aonde. Era meia dúzia de casos no país inteiro, pessoas que tinham É vindo da como está Itália, hoje aqui. Como está hoje no Brasil, como né? está hoje aqui. Isso foi no dia Uhum. 1º de março. Ontem, a Espanha foi fechada. As pessoas não podem mais ir para a rua. Eu vi o pronunciamento do primeiro-ministro da Espanha, que teve uma atitude, eu acho, bem mais proativa do que as Uhum. autoridades estão tendo aqui, infelizmente, né? O homem à beira das lágrimas. Imagina você fechar o país inteiro com um prejuízo econômico. Isso já aconteceu com a China, já aconteceu com a Itália, e eu vi acontecer com o meu país. É desesperadora. A sensação que eu tinha era que estava vendo um filme de ficção científica. É Porque eu assim vi mesmo, né? o presidente do meu país, que é um homem muito bonito, por sinal, é um homem muito, muito pintoso, né? Uhum. Demacrado, com os olhos assim, à beira das lágrimas, fechando o país para tudo, sendo que hoje os primeiros ministros de toda a comunidade europeia estão se reunindo para fechar fronteiras e espaço aéreo, porque Meu Deus. a coisa está fora de controle. Aqui Qual a onde vantagem? Ah, eu moro aqui em Florianópolis, estão começando a tomar algumas medidas, assim, por exemplo, a escola já está fechada, a partir de hoje eles não vão, sim. né, não vai mais ter aulas para o meu filho, por exemplo, que estuda em creche, ele tem 4 anos, já não vai funcionar a partir de amanhã, e está tendo um sistema chamado Alô Floripa, para as pessoas Uhum, ligarem antes de se isso, dirigirem para o hospital, fazerem uma triagem por telefone, antes de entender isso, se aquele sintoma realmente corresponde ao corona, se é um caso, ao vírus, né? Se é um caso de ir até o hospital, porque se todo mundo começar a ir para o hospital, imagina o que vai acontecer, claro. né? Porque eu Então já tentei dar aqui implantaram primeiro esse as más sistema. notícias, né? As más notícias Uhum, são essas. E eu acho porque as pessoas falam assim, não vamos entrar em pânico. Óbvio, até porque o pânico não leva para lugar nenhum. A gente vai ficar se estapeando na porta do supermercado, tentando pegar mais papel higiênico e não vamos uhum. conseguir nada com isso, né? Quais são É, as boas notícias, né? As boas notícias é que nós já temos tudo isso que aconteceu na Europa, ah, a gente já sabe, já aconteceu. Então, sim, aqui, somos os por primeiros, exemplo, né? exatamente. Então, por exemplo, o governo do Rio de Janeiro também fechou, e hoje à tarde me parece que estava fechando até bares e restaurantes, porque o fundamental é a gente se conscientizar que esse problema é geral, não tem, porque eu sou jovem e não vou passar. Não, você vai transmitir, você vai virar um veículo da doença para Uhum, pelo menos 3 pessoas. Então, quem é uhum, jovem, quem acha que está por cima da carne seca, ou que acha que isso é exagero, ou que acha que isso é histeria, tem que pensar que não é só da saúde deles, a pessoa não é o centro do mundo. É de toda uhum. a coletividade de um sistema de saúde que pode colapsar. Pode colapsar Exato. especialmente por quê? Porque quando a coisa começar a ficar feia, as pessoas também vão entrar, aí sim vão entrar em pânico, aí sim vão ficar Uhum, histéricas, e aí vai ser a uhum. qualquer custo. E então é muito importante se Fazer conscientizar. as Primeiro, academias.
Academias Oi? estão Sim, fechando, academia, aí no Rio de distritos. Janeiro já fecharam. Por quê? Porque são Uhum. lugares de fácil, é muito fácil. Você vai lá, Ágil, o né? cara está do teu lado, transpirando, respingando, molha o aparelho Uhum. de suor e o vírus se transmite através de secreções. Ele vai pelo suor, pelo sangue, pelas fezes, sobretudo pelas secreções respiratórias, né? Então, a pessoa Sim. é muito importante lavar muito a mão, por quê? Porque a nossa mãozinha vai apalpando tudo, né? A gente vai na feira pegar o tomate, a gente vai no corrimão, a gente abre o elevador, a gente aperta o botão, a gente mexe com dinheiro e a nossa mão inadvertidamente vai para a cara, para o rosto o tempo todo. É Então é automático, muito. né? A gente põe a mão no rosto o tempo Exatamente. inteiro, nem A gente que tem percebe. aquela alergia, aquela coceira no nariz, coça o nariz constantemente, coça o olho, esfrega É, o olho, a gente é cheio de cacuete, mexe no cabelo, né? A gente é cheio de é isso. Eu tô cacuete. aqui toda hora aqui Então, mexendo, né? Não tem exatamente. como. Mas É uma mania que a gente a gente fica se vendo ver o cabelo fora do lugar e já quer logo ajeitar, né? Então, bem isso. ah, eu aprendi hoje um truque que eu achei interessante, que é a gente tem mais tendência de se tocar ou se esfregar com a mão dominante. Então, se você é destro, tente Eu sou fazer canhota. essas coisas. Então, a pessoa que for destra, tenta fazer essas coisas de apertar elevador, abrir porta, Ah, essas entendi. coisas com a mão esquerda. Quem for canhoto, quer dizer, usem a mão não dominante para determinadas coisas. Certo. Já vai reduzir um pouco. Quando você for se coçar, você vai se coçar com a mão direita, ou com a esquerda, no teu Hum, caso. Mas se propositalmente a gente usa a mão que não é dominante, já diminui um pouquinho. Mesmo assim, sim. lavar muito bem nas unhas, entre os dedos, né? Lava Uhum. bem, reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, Três Glória Pátria, ou canta parabéns, enfim. 30 vezes Faz parabéns, né? isso, parabéns assim, 60 anos, vai lá escovando. Outra Aham, coisa é dinheiro, que é uma coisa, usa mais cartão de crédito, usa mais aplicativo, limpa bem o sim. celular, passa um álcoolzinho no Aham, celular de vez em quando. Ah, sim. elevador. Elevador, eu hoje acabei de postar no meu stories uma menção depois eu posso te passar para você publicar também, é um cientista, um biólogo, que acabou de botar um stories, aliás, um stories não, um IGTV muito interessante sobre quanto tempo o vírus dura no ar, em cima de Ah, plástico, né? Quanto tempo? Acho que conhecer isso é fundamental, porque, por exemplo, são bacana. 3, 4 horas no ar. Então, uma coisa que Sim. a gente tem que aprender, que está sendo pouco falado e eu acho muito interessante, são os elevadores. Uhum. Elevador, primeiro, não entrar duas pessoas ao mesmo tempo. Depois, se tiver elevador no prédio, instruir alguém ou a gente mesmo fazer, pegar sei lá, um borrifador com álcool ou com algum antisséptico, até o ambiental, aquele perfumador de ambientes, ou com lisoforme, enfim, dar umas borrifadas lá de vez em quando. Uhum. E se puder, quer dizer, eu diria, se puder evitar o elevador, melhor, porque aí matamos dois Melhor. coelhos. Você sobe a pé e faz exercício. E não Uhum. respira aquele ar da onde eventualmente Uhum. acabou de sair uma pessoa e o vírus está lá batendo as E- asinhas, né? Pronto para pegar. Então, são coisinhas assim que a gente vai tomando consciência, por isso que eu acho fundamental eu, por exemplo, que sou da área de saúde, eu acho que você está fazendo um belíssimo papel aqui, cada um aportar o seu grãozinho para conscientizar, porque quanto mais soubermos, quanto mais informação tivermos, mais fácil organizar uma linha de defesa, né? conscientização. O A gente tem problema... também, doutora, aquela questão dos grupos de risco. A doutora Isso. poderia falar um pouco Não, mais por então, que que existe esse exatamente. grupo de risco? Então, o grupo de risco são considerados as pessoas com mais idade, mais de 80 anos, ou pessoas acima de 60 anos com o que a gente chama de comorbidades, quer dizer, com outras doenças que possam ou debilitar o sistema imunológico, ou que tenham problemas respiratórios, hipertensos e diabéticos.
né? Uhum. Óbvio que não quer dizer que a pessoa vai pegar coronavírus e é diabética e vai morrer disso. Quer dizer que tem mais possibilidade de contaminação. Quer dizer, não há também que, ah, meu Deus, é óbvio que são pessoas que, tendo maior possibilidade de complicações, têm que se resguardar muito mais. E aí, puxando Certo. um pouquinho a brasa para nossa sardinha da low carb, né? É isso que eu queria Por que entrar nesse não, assunto. exatamente, por que não começar agora, nem que seja por medo do que tua imunidade ficar comprometida pelo fato de estar acima do peso ou de ser diabético? Quer dizer, por que Uhum. não começar agora? Né? Aquele negócio de ter uma causa maior. Acontece que o obeso e a pessoa que está com diabetes, vou falar já do ibuprofeno também. A Aham, pessoa que está diabética ou obesa está cronicamente inflamada. Tem o que a gente chama de uhum. inflamação de baixo grau ou inflamação subclínica. Então, se você Sim. tem a tua imunidade ocupada em brigar com a gordura no fígado, com o diabetes, enfim, se ele está ocupado porque o teu corpo não está em ótimas condições, óbvio que a capacidade de qualquer patógeno de produzir mais complicações aumenta. Então, eu diria que Uhum. agora é comer limpo. Eu nem me preocuparia muito em quantidade de Contar carbos. Enfim, carboidratos, né? não seria Comida talvez de o verdade. momento, né? O Uhum. momento seria de comer limpo, beber somente água, água com limão, água com hortelã, comer um bom bife, bem, por quê? Porque o bife é rico em ferro, em vitamina A. Aliás, a única forma de vitamina A mesmo é na carne. Os vegetais têm caroteno, mas ele tem que ser Uhum. transformado em vitamina A, precisa de outros cofatores. Então, Super tomar importante um isso. pouquinho de sol todo dia, nem que seja na janela ou na varanda, 20 minutinhos, expor um pouco ao sol para criar vitamina D, Uhum. comer cítricos, frutas vermelhas e cítricos para limão, né, suco de limão, para melhorar os níveis de vitamina C. Uhum. Uma coisa que é muito importante também é ter uma boa produção de glutationa, que é o maior antioxidante que nós temos. Então, o whey protein ajuda, né? Um suplemento de whey ajuda, a carne ajuda, castanha do Pará, que é rica em selênio, ajuda. Aliás, o whey também é rico em estimula a produção de lactoferrina, que também ajuda. Então, assim, uma boa alimentação de alimentos naturais e de água que nos deixa menos inflamados, óbvio que ajuda. Não há nenhum suplemento que cure, né? Porque tem gente aí muito sem vergonha que está vendendo já fórmulas milagrosas. Óbvio que eu manipulei várias e várias coisas, fiz várias coisas para mim, para minha família, para meus amigos, com vitamina C, com treonina, enfim, com vários suplementos, óbvio. Mas eu sempre falei, isso não é garantia, é só aquele negócio, vamos empurrar todos no carro que de repente Não a é gente sai do substituto para atoladeira, né? comida, né? Não é, e também não é milagre. É aquela coisa, vamos ver, sabe? Às vezes atira um pouco para tudo que é lado para tentar se defender melhor. Então, Sim. aí sim entra a importância de uma alimentação limpa, sobretudo, né? Sem aditivos, coisas frescas, de preferência cozinha em casa, por mais que seja, não cozinho bem. Gente, todo mundo frita um bife, todo mundo frita um ovo, todo mundo faz uma salada, corta um abacate. Não precisa ser um É muito cordon bleu, simples. né? Vai ficar mais ou menos esturricado, vai ficar mais ou menos cru, mas eu acho que Mas qualquer, assim, né? eu mostro muito pro pessoal que o quanto a low carb é simples. É só você fazer uma proteína de origem animal e um vegetal, tá feita a sua low carb. Não tem complicação. Exatamente, não é nada no bicho de sete cabeças. Aí você tempera, coloca temperinhos, coloca pimenta, coloca sal marinho, coloca pimenta. Aí você, cada um, eu gosto do freguês, por exemplo, faz o bife, bota ele na chapa quente, 3 minutos de cada um bife bem grossinho, e quando vira e coloca na manteiguinha, umas ervas, fica uma coisa deliciosa e é coisa de minutos, fica um bife de churrascaria, sabe? Então é fácil, né? Eu acho É, que puxando um pouco a brasa para essa sardinha, vale a pena. Por que não começar agora? Ué, você desinflamar não tem nada a perder. Talvez é verdade. isso não seja. Quer dizer, a doença é uma coisa que eu acho que tem que ficar claro. Temos grandes chances de pegar vírus e temos também grandes chances de curar, né? E não há por que fazer um drama disso,
porque já todo mundo já teve gripe alguma vez na vida. E eu, ano passado, por exemplo, eu tive o H1N1 e não queria repetir a experiência porque foi um bicho ruim, mas ruim toda a vida. Foi muito, muito, muito. Tinha sido tão derrubada por uma gripe. Então, mas eu acho que, eventualmente, nós estamos sujeitos a pegar. A grande coisa é se preparar. Preparar o corpo para ficar se defendendo o melhor possível. Preparar o nosso ambiente para retardar o máximo possível essa infecção. Vai precisar de socorro médico, ter lugar no hospital para nós. Esse que é importante entender. Não é a gravidade em si da infecção individual. É o problema coletivo que pode se criar se a gente não contribuir. O sinal está me chegando um pouquinho cortado. Tá deixando cortado o sinal aqui. Agora eu te ouvi. Você está me ouvindo bem? Agora eu estou ouvindo bem. Estão perguntando aqui se... Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui. As pessoas estarem preocupadas com o estufamento de alimentos, Não, eu acho que também temos que entender isso. O risco é de epidemia, não é de desabastecimento. Né? Uma coisa que aconteceu também, né, com papel higiênico. Eu não entendo isso. Que cagação é essa, pelo amor de Deus, que acaba o papel higiênico do planeta? Né? Estou preocupada se acabar a carne aqui, se acabar o ovo. Pois é, porque a gente tem outros meios, né? Os seres humanos sempre limparam a bunda e às vezes não tinham papel higiênico. Isso, temos chuveirinho, temos papel de jornal, enfim, isso não é o problema, gente. O problema é a disseminação da doença. Não vão fechar mercados, não há por que fechar mercados. Por que fechariam? Muito pelo contrário. O que é muito mais interessante? Mas não há por que ficar desabastecimento. O desabastecimento só acontece porque as pessoas correm. Eu vi nesses dias gente com 3 carrinhos enlouquecidos, tipo, tu vai aonde, criatura? Sabe? Por exemplo, o que eu faço? Eu tento ir, talvez quando acabar a live, vou dar mais um tempinho, e aí vou botar um tênis e vou para o mercado de 24 horas, um supermercado de 24 horas. Por quê? Porque vai ser uma hora que vai estar mais vazio, porque o que eu quero evitar é o tumulto, é a aglomeração. Não vai acabar a comida, mas eu tenho que comprar umas besteiras aí e vou meia-noite. Vou passeando com meu marido, que está trancado aqui dentro de casa, porque está aposentado e está já subindo pelas paredes. Então, põe ele eu vou levar fazer ginástica aí. Exatamente. Outra coisa que a gente está fazendo. Hoje eu passei o dia inteiro pesquisando qual era para comprar uns pesos, umas caneleiras, para fazer ginástica em casa, porque eu parei com a academia, né? Não vou, a academia vai fechar e nem que não fechasse, não iria. O que ele fez hoje à tarde? Ele foi aqui no Jockey Club do Rio de Janeiro, que tem uma pista de caminhada vazia, e ficou rodando lá, caminhando. Talvez eu levante amanhã cedo e, se puder, a gente, graças a Deus, mora perto da praia. Se puder, se não tiver gente por aí, eu vou dar uma corridinha na praia. Também, se começar a muvucar, bora para casa. Aí vai embora. Tentar manter sempre uma distância. Em casa. Exatamente, dá para fazer. Com meu filho, eu coloco meu filho aqui no pescoço, faço agachamento. Exatamente, dá para fazer. Tem alternativa. Exatamente. É claro que a ideia do confinamento, de ficar em casa, é muito angustiante. É angustiante para mim, para todo mundo, porque a gente está acostumado a ir e vir, né? Mas eu acho que o que a gente tem que se mentalizar é que foi o que o presidente da França falou hoje, estamos em guerra. Só que o nosso inimigo é invisível. Então, não é o problema de desabastecimento, de fechar os supermercados. O que vai fechar e tem que fechar, na minha opinião, são bares e restaurantes. Por quê? Porque o povo não tem juízo. Ontem a praia aqui no Rio de Janeiro estava lotada. Tinha pessoas indo para passeatas a favor e contra, e Deus e o diabo, e enfim, todo... Nós moramos em cidades turísticas, isso também preocupa, né? Porque eu moro em Florianópolis, a doutora é no Rio de Janeiro, então é Exatamente. Muito isso também tem uns gringos por aí que, coitado, não devem estar entendendo nada, acham que fugiram da epidemia lá e caíram de boca aqui.
Então, se não fecharem bares e restaurantes, as pessoas vão continuar se empilhando lá, porque é o que eu vi ontem e hoje. Hoje, quando eu fui ao consultório, por que eu fui no meu consultório? Porque eu fui botar todo mundo de férias. Eu quero todo mundo em Uhum. casa, remunerados, obviamente, né? Mas meus funcionários do consultório, secretária, recepcionista, tá todo mundo de férias a partir de amanhã. Eu Que estou bom, uma boa pensando ser. alternativa. Sim, e funcionário aqui de casa também. Eu botei todo mundo de férias. Por quê? Uhum. Porque são pessoas que moram longe, que pegam transporte coletivo, É. então eles estão muito mais expostos. Então, é uma maneira de eu Uhum. protegê-los e de me proteger também, proteger a minha família. Porque se a Muito pessoa que bom. vem trabalhar aqui na minha casa, a pessoa que trabalha aqui em casa, mora muito longe, pega uma condução muito longa, aquelas conduções Exato. empilhadas, como é que eu vou pedir para essa pessoa se expor todo o Uhum. santo dia depois ficar aqui na minha casa? Quer dizer, não é seguro para ela, não é seguro Contato para vai ser nós. inevitável. Então tem que tomar esse tipo Exatamente. de medida mesmo. Tá Exatamente. correto. Então a gente tem que pensar como um sacrifício coletivo. Ah, mas você vai ficar sem empregar. Paciência, vou lá, vou. O que que eu vou fazer? O que que eu decidi? Que eu vou pendurar a roupa no cabide, sempre passar e quando quiser usá-la, dou aquela passadinha rápida e garanto que meus anéis não vão cair por causa disso. Né? Pra Sábado e tudo dar um domingo, jeito, né? tudo é um jeito. Sábado e domingo o que eu fiz? Eu cozinhei e deixei umas Uhum. comidas congeladas. Por quê? Porque eu pensei, e se eu ficar doente, eu vou comer o quê? Então, Então, olha, até entendeu? Então, isso. Até isso, uma boa dica, viu, doutora? Eu não tinha claro, pensado por esse lado. guarda algumas coisas, Quem vai tipo, cozinhar se ficar doente, né? Porque, né? vou pedir do restaurante. Que é restaurante? Se o restaurante vai estar fechado. Então, é uma questão de Vai estar tudo organização, de fechado. parar e pensar. E de ter, Uhum. eu acho, a consciência de que a coletividade é maior do que nós. Né? Então, Sim, eu estou doido para ir à praia. Gente, aguenta. Porque uhum. temos que pensar que eu ouvi também na Itália, estavam falando assim, os nossos avós pediram para ir à guerra e foram. Agora estão pedindo para nós ficarmos em casa. Então ficamos. Tipo, parágrafo. Eu acho que a coisa tem que ser assim. Não é uma opção de, eu acho. Não, eu não acho nada. É o bem comum que tem que estar acima do meu achismo ou da minha vontade de passear. Gente, eu estou me coçando para ir num shopping, para sair por aí tomar um drink, porque a sensação de ficar confinado já está me deixando agoniada e eu Já ainda tá, não né? fiquei, só fiquei o final de semana em casa. Claro, a gente Uhum. fica naquela agonia, mas, gente, graças a Deus temos Netflix, tem aqueles livros, aquele curso de bordado. Uma amiga minha Então, começou um curso de italiano à distância. é uma ah, oportunidade para estudar também, né? Para para estudar, para pôr em estudar, dia para estudos, ler né? aquele Livros, romance policial. E a gente pode né? comprar pela internet. Então, tem aquele livro que te interessa, vai numa dessas livrarias online que em 2 dias está em casa. A Fazer gente um tem que planejamento entender todo, né? Cuidar da vida agora é hora de pôr exatamente em ordem, está atrasado. Limpar o guarda-roupa, né? isso, Aquela coisa isso toda, daquela faxinona, limpa, né? Tirar muda os as tralhas de móveis de casa. lugar, exatamente, Dá pinta a uma parede de mudada, alguma uma cor impossível. repaginada. É bem Então, por eu aí. acho que Mas é bem. a hora é essa. Ah. Mas teve Então, uma eu, pessoa por aqui que exemplo, me eu tô pediu para ficando com falar meu filho em do. casa. Sim, não, é Eu- desesperador. Mas eu vou te dizer uma coisa, a mesma coisa que eu falei ontem para a Tânia, que eu fiz uma live também lá com ela. Eu já estou no lado contrário, porque as pessoas que têm filho pequeno, meu Deus, temos que ficar com as crianças. Aproveitem, porque a minha filha preferiu passar a quarentena na casa do namorado. E eu estou sentindo uma Meu falta Deus. terrível. Então, e eu estou preocupada como mãe, né? Será que ela está fazendo direito? Será que ela é super consciente e tal, mas, quer dizer, aproveitem que as Tem que crianças ainda são aproveitar agora, pequenas, ainda eu estão sei sob porque eu tenho uma filha controle. de 25. Ela tá Então, lá longe, sabe? Já casou, já tá longe. Eu sei como que é a sensação quando o filho vai embora. E não agora eu tô é? É assim, bem aquele ninho agarradinha no meu vazio. pequeno aqui. Mas ele tá em casa, eu tô aproveitando sim. Só que a gente tem que se readequar, né? Porque Tem não que. tem escola, eu trabalho em casa pela internet, então não Hum. consigo às vezes me conectar. Então eu peço a compreensão das minhas clientes e falo, olha, de vez em quando eu vou demorar um pouco para te responder, porque eu tô com o filho em casa. Então é tudo uma questão Exatamente, eu acho de que tem. readequar, ajudar uma vizinha que tem um filho pequeno, que precisa trabalhar, né? Fala, posso ficar com seu filho? Se você Pessoas idosas, por exemplo, você vai fazer compra, de repente tem o teu vizinho idoso que está mais exposto.
ou tem mais dificuldade, faz uma comprinha para ele e deixa na porta para não comprometer. Sabe, eu acho que a gente. Eu, eu acho que a gente tem que pegar esse limão e fazer aquela limonada, que a gente pode crescer. Eu acho que a sociedade também estava num ponto, aí já estou um pouco filosofando, mas a gente estava muito dividido, né? Muito agressivo, muito Concordo. é preto ou é branco, sabe, é esquerda ou é direita, e as pessoas se matando por causa de, francamente, gente que não vale essa briga toda, na minha opinião, nem do lado nem do outro, né? Mas, enfim, Que seja tal. uma forma de reaproximar as pessoas e dar um pouco mais de solidariedade, sentido para as coisas também, né? Exatamente, exatamente, né? A gente me fala muito, porque na Europa fazem coisas que não sei o que. Eu falo, cara, porque a Europa, eu fui criada por uns pais que viveram duas guerras. Então, essa ideia de restrição, de confinamento, para mim, eu acho que é menos estranha, porque eu não passei por isso, mas a minha criação foi de um pouco de economia de guerra também, porque meus pais, tanto meu pai quanto a minha mãe, meu pai fez duas guerras como soldado e a minha mãe viveu a Guerra Civil Uhum. Espanhola e depois a Segunda Guerra Mundial como criança ainda, mas enfim. ah, então, isso é uma coisa que marca a sociedade como um todo. Então, por que não aproveitar que Deu a merda já uma falhadinha aconteceu, aqui. quer dizer, já está aqui, já temos a epidemia e ela A internet vai, está vai, a chover aqui. perdão, deu uma cortadinha agora. Mas enfim, vamos aproveitar que o vírus Deu uma paradinha. é. Voltou, voltou. Então, eu acho que tem que aproveitar isso para crescer como sabe, para mostrar solidariedade, para mostrar disciplina, vai ser necessário, né? E teve uma pergunta sobre ibuprofeno. Alguém perguntou Teve sobre uma pergunta ibuprofeno. aqui. Eu até fiz um post sobre isso. E aí as pessoas falam, você não botou comprovação científica e tal. Bom, ibuprofeno. Ele já vinha sendo questionado como se para não ser usado em diferentes infecções por vírus, para não ser usado na varicela, e já havia sido questionado como antitérmico para não usar na febre em doenças respiratórias virais, geral. Então, nós não Certo. temos nenhuma evidência específica do COVID, com Covid-19, com coronavírus. Não há nenhum trabalho, até porque o Covid é uma coisa de 2, 3 meses para cá. Não há tempo de ter evidência científica com o prêmio Nobel dando aval, óbvio. Mas eu acho que, Sim. como já há muitos indícios em relação a ibuprofeno contraindicado em infecções respiratórias por vírus. E tem relatos, tanto do Ministério da Saúde francês, quanto do Ministério da Saúde da Espanha, quanto da Itália, para não usá-lo. Me parece prudente desaconselhar o seu uso. Use paracetamol. Uhum. As pessoas perguntam, paracetamol e Novalgina pode? Não sei a Novalgina, pelo seguinte, Novalgina, o Brasil é um dos poucos países que ainda tem dipirona nas farmácias. Então, Sim. não há trabalhos lá fora em relação à dipirona e coronavírus, ou em relação à dipirona e vírus respiratórios. Então, eu não tenho como dizer sim ou não, não sei. Não sei Tá. porque tudo que a gente sabe vem de algum trabalho, de alguma compilação, de algum estudo que alguém fez. E realmente, como a dipirona é pouco ou muito pouco usada lá fora, não temos nenhum trabalho que diga sim ou não. Com Na paracetamol, dúvida, vai no paracetamol, então. exatamente, na dúvida, vai no paracetamol. Se estiver usando remédio para pressão, corticoides de uso crônico, contate os seus médicos para ver, né? Diabéticos também contatem os seus médicos para discutir. Os médicos estão se atualizando sobre isso, porque é uma coisa nova para nós todos, mas tem algumas coisas que podem eventualmente ter. Então, uso de corticoide, ou a pessoa que usa anti-inflamatório, mesmo que não seja o ibuprofeno, Uhum. ah, ou remédio para pressão, consultem seus médicos Tá. para ver se vale Boa, a boa pena informação. reavaliar, ou enfim, o,
enfim, mudar o remédio ou manter, aí não tem como dar uma orientação geral, tem que ser individualizada mesmo, né? Aí, engasguei, tá, Então, gente? dá uma respiradinha, então. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Medicamentos para hipertenso, daqui já falou, né? Uhum. Acho que a gente acabou perdendo algumas perguntas ali no início, mas, enfim. Eu tinha Então, a reparado dica somente na... geral, para a gente fazer um apanhado geral aqui, não é para criar Uhum. pânico e ir para o supermercado para desabastecer supermercado, não faz sentido, Não, né? porque o Vida perigo não normal. é desabastecimento. O desabastecimento só acontece se todo mundo for lá e carregar tudo que tem, né? E no dia Sim, seguinte vai ser não reposto. tem. Então não há motivo, né? As farmácias, mesma coisa. Por exemplo, as pessoas estão com álcool gel. O álcool gel é útil? É. É necessário? É. Mas, pelo amor de Deus, comprem a quantidade estrita que vocês precisam, não acumulem, porque também é Uhum. necessário. Eu, por exemplo, eu tive que manipular para minha clínica, porque eu não Nossa, consegui comprar nem em fornecedores específicos, não em farmácia, né? Eu tá tenho extinto o álcool bom gel do mercado, então. instinto, acabou. Porque ele protege, porque você consegue higienizar as mãos em qualquer ambiente, mas ele não é o antídoto, ele tem que ser acompanhado de toda uma série de medidas. E eu diria que a medida mais importante é o distanciamento social, é o confinamento. Fiquem em Uhum. casa, sempre que puder. Se tiver funcionários, ponham de férias. Se tiver uma faxineira que vem uma vez por semana, eu optei para fazer com a minha faxineira é o seguinte: eu pago a diária dela, mas pedi para não vir. Eu paguei por quê? Porque uma pessoa que sei que se eu não fizer isso, vai ficar muito mal. Precisa, né? É, Uhum. então, manicure, se não for, tudo que não for estritamente necessário, não leve para casa, entendeu? As pessoas que vão vir de longe, que vão pegar a condução, vão ser um perigo para eles vão ficar mais expostos, indo para cima e para baixo, e trazem essa Uhum. exposição para dentro da sua casa. Então, ser extremamente e deixar Tá certo. a nossa necessidade pessoal de lado, como coletividade. E eu acho que a gente tem que pensar muito também nessas pessoas exatamente que dependem daquela, né, que também não vem. Quer dizer, eu me Acho sinto que a minha internet caiu. responsável porque sei que essa pessoa vai precisar dessa diária, então eu preferi deixá-la em casa e continuar pagando. Graças a Deus Uhum. eu posso me permitir isso, né? Então, porque se a gente também deixa as pessoas que dependem do trabalho, enfim, para sobreviver, o problema vai ficar muito maior ainda. Então, acho que todo mundo tem que tentar fazer uma partezinha, né? É bem isso, né? Vamos dar as mãos aí, vamos nos ajudar nesse momento e não pensar no coletivo realmente, é o mais importante agora, né? Porque todo mundo vai passar por Exatamente. algum tipo de privação, dificuldade. Eu estou passando a minha aqui, tendo que ficar com o filho em casa. A gente que É, gosta de treinar não pode ir na academia, tem que não treinar em casa. pode. Vamos se adaptar. Mas isso é o de menos. O mais importante é a gente se preservar, preservar quem está ao nosso redor também, né? E evitar que Exatamente, esse até porque contágio isso vai aconteça. passar. Isso não é uma Vai, catástrofe nuclear. Isso vai passar, né? No vai Natal, chegar a imunidade vai estar também, né? todo mundo lembrando disso. Ah, meu Deus, que ano ruim que foi esse e tal. E pronto, e passou, e vai voltar o carnaval, e vai voltar tudo, vai passar. É aquele Sim. momento, sabe? As pessoas gostam muito de pôr a mão no coração quando toca o hino nacional aqui no Brasil, em qualquer lugar, né? Eu acho que no momento que o patriotismo exige, a condição de ser humano exige, é disciplina e solidariedade. Né? Porque Uhum. assim, se todo mundo fizer, não é, eu vou pro barzinho, vou pra praia, porque não são férias, gente. Não são férias, é quarentena. Né? O fato de Uhum. não ter uma bomba, não ter nada explodindo, não quer dizer que nós estamos numa guerra, e uma guerra que seguramente isso vai ser, de todas as pessoas que vão ouvir isso, de todas as pessoas que vocês conhecem, vai ser a parte mais complicada da vida de nós todos, assim como Sim. coletividade. Nunca a humanidade passou uma crise sanitária de tamanha
envergadura. Então a gente não pode bobear, a gente não pode ser egoísta, a gente não pode ser crédulo, a gente não pode ir atrás de curandeiros, de xamãs, de santões, de pregadores. A gente tem que ir atrás da ciência, gente. Deus está olhando por nós, mas Deus nos deu a capacidade de pensar e nos deu E de o agir. conhecimento e de agir e nos deu a capacidade de adquirir o conhecimento científico. Então, essa é a maneira que ele Uhum. está se expressando. Ele não vai fazer esse milagre. Não, isso não é assim que funciona. Não, não Claro. adianta pagar. Eu acho que quem está predicando isso, quem está oferecendo remédios milagrosos, máscaras milagrosas, está fazendo é crime, deveria ser punido com cadeia, porque é muito, muito, muito feio aproveitar o medo das pessoas, aproveitar a fraqueza da sociedade nesse momento para cobrar, como eu já vi, R$ 150 por uma máscara que não vai fazer a menor diferença com outra qualquer, ou cobrar mais de R$ 30 por um vidro de álcool gel. Eu acho que isso deveriam ser autuados e presos, sinceramente. Nem falo então dos que oferecem remédios milagrosos ou curas divinas milagrosas. Isso já Tem muita para mim gente se está fora aproveitando. do. Exatamente, tem muita gente se aproveitando, então a gente. E outra coisa que eu ia chamar a atenção, se você me permitir, cuidado Claro. com as correntes de WhatsApp, cuidado com as Sim. informações que são passadas por WhatsApp. Por favor, se certifiquem de que tem um embasamento científico racional. Vai para o Google, dá uma fuçada lá para ver o que é isso, antes de sair repassando. Porque já me passaram Uhum. coisas tipo, põe um secador de cabelo no nariz Meu para Deus, ficar bem quente. Claro, como não vai assim? morrer de coronavírus, vai fazer é Pra queimar que o nada. secador de cabelo? Não entendi a Porque a lógica. teoria é que o calor mataria o vírus. Claro, mata o vírus, mas mata o hospedeiro também, pelo amor de Deus. Vai Então, matar. não há, respira fundo 7 vezes. Não existe isso, gente. Não existe suplemento. Infelizmente, Empatia, né? exatamente, não tem simpatia, não tem milagre. O milagre vai ser as pessoas se unirem e todo mundo junto fazer com que essa crise diminua de intensidade, porque se ela diminui de intensidade, o grau de contágio, a gente consegue passar por isso com um mínimo de perdas, porque perdas vai haver. Perdas vai Sim. haver. Então, cabe a nós, é a nossa responsabilidade minimizar, né? Cuidar dos velhos, cuidar dos imunodeprimidos, cuidar dos doentes. E a maneira que nós temos de cuidar deles é não expô-los ao contágio, porque eu acho que comigo não vai acontecer nada e vou para a praia, vou para o bar e depois vou visitar meu avô ou vou encontrar meu vizinho no elevador e essa pessoa pode ser uma pessoa mais frágil e pode morrer disso. Então, eu acho Verdade. que a gente tem que ser muito, muito, muito consciente da nossa responsabilidade como cidadão. Porque é Exato. uma doença gravíssima para todo mundo? Não é. É uma doença que para Uhum. 80% dos casos vai evoluir bem, sem problema nenhum. Mas pensemos nesse 20%. E pensemos no volume que esse 20% pode tomar se, como sociedade, não enfrentarmos isso de um Na bloco nossa só. estrutura aqui, né? Na estrutura do Brasil, que é um Exatamente. país, né, pouco desenvolvido nessa questão aí, os hospitais não vão dar Exatamente. conta e a gente também vai sofrer, mesmo quem não esteja infectado, quem não, né, quem não tem sintomas, Exatamente, quem... porque você vai ficar. Se a coisa crescer muito, o problema é que você não vai ser o supermercado. Vai ser você quebrar uma perna e não ter quem conserte porque não vai Não ter tem lugar no hospital. hospital. Entendeu? Ter Então, leito de hospital, não ter UTI para é todo leito de mundo, vai ser hospital que vai, difícil. vai faltar. E outra coisa, na Itália, 40% do pessoal de saúde está doente. Porque é exposição constante, dificilmente você, por mais coisa plástica que coloque na frente, por mais que você vai trabalhar, enfim, vestido de mergulhador, é uma exposição constante. Então, 40% do pessoal sanitário na Itália pegou a infecção. Então, isso é muito grave porque você fica sem pessoa. Então, o fundamental agora é as pessoas se recolherem o máximo que puder, que tomem todas as medidas que o Ministério da Saúde, que está fazendo um excelente trabalho, está preconizando, que esqueçam remédios milagrosos, que esqueçam picuinha. Não é coisa, sobretudo, isso não é coisa de estrangeiro, isso não é não ir para o exterior, isso ia chegar de qualquer maneira, porque a epidemia chega desde a Idade Média, né? No século XVI, logo depois do descobrimento, a peste negra chegou aqui.
Isso chega por mar, chega por ar, chega por terra, chega. Não tem que apontar o dedo para ninguém, porque isso ia chegar de qualquer maneira. É uma Uhum. pandemia quer dizer todos. Então, Sim. é uma pandemia pelas características do vírus, pela facilidade de contágio, e não é culpa de quem foi à Itália ou de quem voltou, ou do chinês que foi para Uhum. não sei aonde, ou do chinês que comeu morcego. Primeiro, porque tudo isso não está nem ainda 100% estabelecido, então a culpa não sei se é a culpa do chinês que comeu morcego, ou se é uma mutação que aconteceu enfim, N razões, a gente não Não sabe sei. isso. E é Tinha que gratuito chegar, discutir né? isso agora, né? Tinha que chegar, Sim. porque isso é uma coisa que periodicamente acontece, né? A gente teve a gripe espanhola no ano 18 do século passado, a gente teve a AIDS. E você repara que o É. vírus da AIDS levou, acho que foram 3 anos para saber o que que era, para saber que era um vírus. Olha como nós já Uhum. avançamos, que esse vírus foi sequenciado em 48 horas. Então, a gente tem muitas vantagens. Vai chegar um remédio, vai chegar uma Uhum. vacina. Tem Se Deus quiser. antivirais que são usados até para AIDS e para outras doenças virais sérias, que estão sendo testados. Mas isso leva Uhum. tempo. Por isso que nós precisamos é tempo. Tempo. Por Uhum. isso que tem que evitar de toda maneira o contato social, se lavar muito bem, ter muita higiene, ter a casa arejada, tomar muito conta de nós e do nosso entorno. Porque a Uhum. vacina chega, o remédio chega, precisamos tempo. E tempo Sim. é o que as pessoas que vão à praia, sentam no bar e vão a passeatas não estão dando. Estão, Não, é verdade. não é? Então, temos que ser muito prudentes e eu acho que muito disciplinados como sociedade e muito disciplinados. E aí vai dar tudo certo. E não se preocupem que o papel higiênico não acaba. Eu tô preocupada com ovo, não acaba o ovo, por favor. Eu estou quase Ai, comprando doutora, uma galinha e pondo aqui para ciscar por aqui, para poder, galinha é caso fácil, o uma delícia. problema é vaca, né? A gente que É, mas, também quer comer uma enfim, se a carninha vai gente já ficar tiver difícil. ovo, né? Eu tô Já achando que dá um. daqui a pouco meu gato tá bem gordinho, porque ele come mais da conta. Eu tô começando a olhar ele com bons olhos, Coitado. coitadinho. E não aparecer nada Oh, meu melhor. Deus, judiação. Acho que a gente vai ter que encerrar, doutora, para poder deixar a live gravada, que ela não cair. Isso. Aham. Então é isso. Olha, foi muito importante a sua participação aqui. Agradeço mesmo, foi uma honra te receber. Admiro muito o seu trabalho. Foi muito bacana esse bate-papo. Acho que os seguidores também estão muito contentes. A gente tem bastante esclarecimento aqui. Gente, vamos pensar na coletividade, como a doutora falou, né? E fazer a nossa parte aí, evitar quem não precisa sair, vamos ficar mais em casa. Enfim, vamos seguir aí o que está sendo recomendado para nós, porque realmente não é uma brincadeira, é um assunto bastante sério. É bem Doutora, sério, sim. te Eu, agradeço eu que muito. agradeço. E Obrigada. namastê, porque não tem beijo, nem a distância vai Namastê. ter. Gente, Até. brigadíssima, tá? E aí? Tá, Muito muito obrigada. obrigada. Até Tchau, boa mais. noite. Tchau, Tchau, tchau. boa noite. Boa noite.